Sentir-se estranho, sentir-se exilado, isolado, diferente, estrangeiro. Esse é um sentimento que nós temos, né? De não adaptação, muitas vezes, ao coletivo, à maioria, à comunidade. E hoje eu quero falar sobre esse sentimento na astrologia, como que a gente consegue entender esse sentimento a partir dos signos e dos planetas, dos posicionamentos que nós temos que são clássicos de pessoas que se sentem dessa forma e como que todo mundo em alguma área se sente esse estrangeiro, esse estranho. Claro que, como eu vou falar aqui, algumas pessoas se sentem muito mais assim, têm muito mais experiências desse tipo, né? Geralmente essas pessoas têm 2 signos preponderantes no seu mapa: Aquário e Peixes, ou então a ênfase do planeta Urano e do planeta Netuno. Muitas vezes a gente tem os dois em pessoas que não se adaptam muito bem ao coletivo e que justamente por isso são pessoas originais, são pessoas muito criativas, são pessoas que lançam moda, ou seja, são as primeiras a começar alguma coisa diferente. Eu comprei um óculos, gente, que é muito esquisito. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu nem ia mostrar isso para você, mas eu achei, agora falando, super oportuno. E é um óculos que, se vocês virem, peraí, ele lembra aqueles óculos punk dos anos 90? Ele é bem diferentão, sabe? Então imagina que a pessoa, que muitas vezes ela coloca um óculos desse, ou ela inventou esse óculos, ela teve que passar pelo sentimento de ser esquisita, de ser a estranha que estava usando o óculos, né? Ou então qualquer outra coisa que a diferenciou da maioria. E esse sentimento de se destacar também pode ser um sentimento positivo. Então, aquilo que a princípio pode ser muito negativo, ser diferente, ser aquele que está excluído, aquele que é o esquisitão, o weirdo, como se fala em inglês, acaba se tornando algo que está a seu favor. Muitas figuras famosas, inclusive, artistas, cantores, às vezes no mapa de alguém que não é como todo mundo, que se destaca, às vezes não só por ser diferente, mas por ter alguma coisa estranha naquela pessoa, que a princípio assusta e depois atrai. E, geralmente nesses mapas a gente vê uma ênfase de Urano, primordialmente Aquário, Peixes e Netuno, mas mais especialmente Aquário e Urano, tá? Geralmente Peixes também vai se sentir um pouco deslocado nesse mundo aqui, mas eu diria que essa característica do diferente mesmo, ela vem com a regência de Urano, ou perdão, com a regência de Urano ou com as características do signo de Aquário. Pessoas com uma carga muito grande de Aquário no mapa, geralmente têm essa percepção de que tudo aquilo que é adequado ou o que é o lugar comum, ou o bom senso coletivo, não as representa. Quando eu digo uma grande carga de aquário, eu quero dizer Sol em aquário, Lua em aquário, Mercúrio em aquário, porque Mercúrio fala muito da maneira como a gente pensa, casa 3 em aquário, porque a casa 3 é a nossa opinião sobre as coisas, a maneira como a gente pensa sobre as coisas, como a gente até comunica o nosso pensamento, é uma casa de comunicação. Então, geralmente a casa 3 em aquário também tem essa característica de pensar diferente, de ter um jeito diferente de fazer as coisas. Então, se tem um método perfeito, tradicional, que algo sempre foi feito assim, a pessoa que tem muito aquário no mapa, ou que tem a casa 3 em aquário, a casa 9, esse eixo casa 3, casa 9, que são casas de conhecimento, né, de informação, de intelecto, essas pessoas, elas vão. Então, a casa 5, que é uma casa de expressividade, geralmente quem tem aquário na casa 5 gosta de coisas diferentes, né? Tem hobbies muito distantes da maioria das pessoas. Então, essas pessoas elas encontram o seu próprio método, né? Aquilo que deu certo para todo mundo não vai dar certo para elas. Elas precisam encontrar o jeito delas de fazer as coisas. E é por isso que você não deve reprimir alguém que tem uma energia muito forte de aquário no mapa, porque o grande dom de aquário é justamente aquilo que o diferencia, que destoa do mundo ao redor. Recentemente eu peguei para ler esse livrinho aqui, olha, que se chama O Peso e a Graça, da Simone Weil. E a Simone Weil, ou Weil, não sei exatamente como é que é a pronúncia, ela foi uma filósofa francesa, ainda do século XX, né?
E ela era uma aquariana. E o que eu achei interessante foi que quanto mais eu lia sobre ela na introdução desse livro, mais eu percebia a aquariana no texto, né? Ela destoava das outras pessoas, ela usava roupa ao contrário, enquanto todo mundo estava pensando em namorar, noivar, casar, né? A gente está falando ali ainda dos anos 30, né, dos anos 40, ela estava pensando sobre a vida, ela estava filosofando sobre Deus, então ela é considerada uma mística da fé cristã, né? Não associada a nenhuma religião, mas ela era uma cristã, e ela se destoava justamente por causa disso. E eu acho interessante porque às vezes vem para mim alguém e diz assim: ai, Marina, tal santo é de Aquário, ou tal pessoa famosa, famosa por ser de uma religião, ela é de Aquário. Como é que pode? Aquário não é o libertário que não quer pertencer a religião nenhuma? Não. Aquário é o cristão no budismo e o budista no cristianismo. Aquário é aquele que nasce em uma família ateia e decide que ele tem que ser padre. Ou aquele que nasce numa família muito tradicional católica e decide que quer ser ateu. Ele traz, gente, sempre a visão oposta, a visão daquilo que ninguém nem pensou. Ninguém nem pensou naquela possibilidade. Vem a pessoa da energia de Aquário, da energia de Urano e mostra o que é diferente, o que é estranho, né? Muitas vezes ela assusta por causa disso, mas é fundamental, inclusive para a evolução, para o futuro das coisas, né? Então, sempre que tem uma regra, sempre que tem uma ordem vigente, sempre que tem um método específico das coisas acontecerem, uma ordem a seguir, Aquário e Peixes, Urano e Netuno trazem a sua própria ordem, a sua própria visão, né? Ambos de maneiras diferentes, porque Aquário é um signo do elemento ar, então ele é mais racional, e Peixes é um signo da água, então ele é mais emotivo, então ele traz mais um conceito mais talvez psicológico e inconsciente do que Aquário, que traz uma visão mais do diferente para fora. Então é política, religião, filosofia, né? Aquário é para fora, Peixes é para dentro. Ah, grandes mudanças aconteceram politicamente falando por causa de Aquário. Tem uma figura famosíssima, acabou ficando famoso no underground, né? Que é o Chris McCandless, que foi aquele rapaz que acabou viajando pelos Estados Unidos inteiro com a mochila nas costas e acabou, infelizmente, falecendo no Alasca, mas que ele larga tudo para fazer essa vivência, essa experiência durante 2 anos da vida dele, de não pertencer ao mundo normativo, à sociedade. Né? E quem já assistiu ao filme, eu li o livro e assisti ao filme. É uma coisa muito impactante, e eu sempre digo, eu acho que uma parte nossa tem que ter isso. Mesmo que você acabe se adequando, acabe se encaixando, tem uma parte sua que deve ser um pouco rebelde. E essa palavra rebeldia, ela tem muito a ver com Aquário e também com Urano. Então a gente vai ver, às vezes, naquela pessoa que foi muito rebelde na adolescência, que batia muito naquelas ideias pré-estabelecidas, uma força de Urano, com certeza, e de Aquário também, certamente. Acho que vale a pena até dar uma aprofundada na questão do peixes e aquário, a diferença, né? Peixes, ele reimagina o mundo à sua própria maneira. E aquário vai... Um, ele vai refletir sobre o mundo. Então, como eu falei, aquário é um signo mais intelectual e peixes é um signo mais intuitivo. Gente, às vezes você confunde um pisciano com um aquariano e um aquariano com um pisciano, tá? Porque são pessoas que podem ter um jeito muito diferente, se destacar muito do coletivo, podem gostar de coisas que ninguém mais conhece ali, né? Uma música, uma banda, ninguém nunca tinha ouvido falar, tá ali o pisciano, tá o aquariano, conhecendo tudo daquela banda irlandesa, holandesa, enfim. Então é muito comum que eles sejam diferentes, eles se destaquem mesmo, né, pelas suas atitudes, pelas suas crenças. A palavra crença pega tanto aquário quanto peixe. Ambos podem ter o seu mundinho, fazer as coisas do seu próprio jeito. É, podem ser meio desatentos. Então, uma coisa que a gente vê, por exemplo, em mapas em que há uma ênfase muito grande de Mercúrio, Netuno, Mercúrio, Urano, Urano, Netuno, né? Peixes, Aquário, muitas vezes é
a falta de atenção, a dificuldade com concentração, as milhares de ideias e pensamentos que afastam a pessoa do momento presente. Então, a pessoa está sempre pensando sobre algo, imaginando, no caso da energia de peixes. Então, às vezes acontece até para um astrólogo a gente confundir, quando a gente não conhece a pessoa, um aquariano com um pisciano, porque ambos têm essa característica, às vezes, de viver no seu próprio, às vezes de viver no seu próprio mundo, fazendo as coisas do seu jeito, apesar de haver muitas vezes um contraste muito grande com o ambiente, com a sociedade em que aquela pessoa vive, tá? Então é só para mostrar essa diferença, mas na verdade muito aquilo que conecta esses dois signos, inclusive que são os últimos signos do zodíaco. Mas como eu falei para vocês, todos temos aquário e peixes em alguma área do nosso mapa. Então, dentro de uma casa astrológica que você tenha peixes, é onde você reimagina as coisas. É onde a sua imaginação é a fonte de informação. Então, não o bom senso, a razão, a lógica ou a sociedade, as leis da sociedade vigente. E onde você tem aquário, você reflete mais, você é mais filosófico. Né? Então, tem potencializadores, como eu falei, como você ter o Sol em aquário, Lua em aquário, você ter o ascendente em aquário, meio do céu em aquário, ou em peixes, tá, gente? Os dois signos. Ou você ter Urano em conjunção ao meio do céu, ou Urano em conjunção ao ascendente. Um, casa 13 em aquário, a casa 13 em peixes, a sua maneira de pensar. Casa 9, como você cresce, suas crenças sendo tonalizadas por aquário, sendo tonalizadas por peixes, né? Então, a forma como você acredita na vida é baseada nesse signo. Então, existem potencializadores, mas todo mundo vai ter peixes e aquário em alguma casa. Então, se você quer saber onde você deve se destacar por ser diferente e muitas vezes se sentir isolado, exilado e estrangeiro, olhe para a casa onde esses signos estão, né? ênfases de casa 12, por exemplo, que é a casa do signo de peixes no mapa, pode significar que a pessoa vai ser estrangeira um dia, que ela vai ser exilada, ou politicamente, ou por causa de uma questão de guerra, ou simplesmente porque ela vai morar em outro país e ela vai ter a experiência de ser a estrangeira, onde todo mundo concorda com a cultura e você é de uma outra cultura completamente diferente. Então, esse sentimento de não se encaixar, é isso que eu quero deixar muito enfatizado. Urano, Aquário, Peixes, Netuno, as ligações que esses planetas fazem com outros posicionamentos no nosso mapa trazem esse sentimento de ser diferente. No final das contas, pessoas uranianas que têm aquário muito forte, Urano muito forte, ou pessoas netunianas que têm peixes muito fortes no mapa, elas precisam viver a vida de um jeito diferente. Muitas vezes não se encaixando, né? Muitas vezes realmente criando o seu próprio método, inventando coisas, né? Através da sua originalidade, ok? É isso, gente. Hoje esse foi o tema. Eu já estava para fazer um vídeo sobre esse assunto há muito tempo. Estava aqui na minha agenda já tudo escrito que eu queria conversar. Eu acho que é um assunto interessante nós pensarmos onde nós nos diferenciamos ou onde eu posso ser mais sincera e por isso ser diferente do coletivo, dos outros, do que está todo mundo fazendo. Isso é uma mensagem aquariana, é uma mensagem pisciana, é uma mensagem de Urano, de Netuno, principalmente de Urano. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijinho, a gente se vê no próximo vídeo.